Alguma vez ouviram o som da vossa vida partir-se? Para mim, não foi um grito nem um trovão. Foi o tinir surdo de um anel de platina bater na minha caixa torácica, e depois a rolar pelo chão de madeira do nosso apartamento em Lisboa. A minha mulher, a Sofia, não saiu apenas para se divertir. Ela tirou-me a nossa promessa à cara, declarando que, por esta noite, era uma mulher livre. Ela achava que aquilo era apenas um jogo de nervos. Mas ela não sabia que, 5 minutos antes de sair, eu tinha recebido uma notificação do banco que mudou tudo. Olhei para o pequeno círculo de platina que jazia aos meus pés, no chão frio. 1 segundo antes, tinha me atingido no peito com tanta força que senti uma dor física. Mas essa dor não era nada comparada com o frio que se espalhava pelas minhas veias. A Sofia estava parada à porta do nosso apartamento no Parque das Nações. O rosto dela estava vermelho, e nos olhos ardia um fogo selvagem e estranho. Ela não se limitou a tirar a aliança. Ela atirou-a contra mim como se fosse lixo, e não o símbolo de 4 anos do nosso casamento. Tudo aconteceu depressa demais. 10 minutos antes, eu estava na cozinha a mexer o risoto, à espera dela, como fazia todas as noites. Pensava que íamos jantar, discutir planos para o fim de semana, talvez ver um filme. Em vez disso, a porta bateu com estrondo e um furacão de acusações invadiu o apartamento. Ela gritava que estava a sufocar. Dizia que, aos 26 anos, vivia a vida de uma mulher velha, enquanto as amigas viajavam e viviam aventuras. Tentei acalmá-la. Tentei perguntar o que tinha acontecido no trabalho. Mas ela não ouvia. Ela não queria conversar. Ela queria uma justificação para o que estava prestes a fazer. A Sofia declarou que ia para um clube com as amigas e que, hoje, não era minha mulher. Disse que queria lembrar-se de como era ser desejada e livre. Quando tentei protestar, avisar sobre as consequências, ela riu-se. Foi um riso cruel. Ela disse que eu era demasiado previsível e aborrecido para entender a paixão dela. Depois, a aliança voou. Depois, a porta bateu. Fiquei no silêncio. A maioria dos homens na minha situação, provavelmente, teria corrido atrás dela, implorado para voltar, ou servido um copo de uísque para se afundar na pena. Eu também quis fazer isso. Mas algo me parou. Caminhei até a mesa onde estava o meu telemóvel, que vibrava há 5 minutos. Pensei que fosse uma mensagem dela. Mas era uma notificação do banco. E foi aqui que aconteceu a primeira reviravolta que me fez esquecer a tristeza. A aplicação do banco informava que tinham sido transferidos 12.000 euros da nossa conta poupança conjunta. Não hoje. Mas ontem à noite. Ela não se passou hoje por causa do estresse. Não foi uma histeria espontânea de uma mulher cansada. Ela planeou isto. Ela limpou quase todas as nossas poupanças conjuntas 24 horas antes deste espetáculo. As palavras dela sobre procurar-se a si mesma eram mentira. Era uma sabotagem planeada. O meu cérebro mudou do modo marido atencioso para o modo arquiteto de crises. Apanhei a aliança do chão. Agora não era um símbolo de amor, era a prova material número 1. Não lhe liguei. Em vez disso, marquei o número do Ricardo, o meu velho amigo da universidade, que agora era um dos melhores advogados de direito da família em Lisboa. Eram quase 11 da noite, mas ele atendeu ao segundo toque. Contei-lhe tudo, a aliança, a declaração de mulher solteira, o dinheiro desaparecido. O Ricardo ouviu em silêncio, fazendo apenas perguntas breves. Quando terminei, a voz dele era de aço. Disse-me que aquilo era um caso clássico de abandono do lar, agravado por desvio financeiro. Deu-me ordem para não lhe escrever nada e começar a documentar cada passo dela. Exatamente à meia-noite, o meu telemóvel vibrou de novo. Sofia. Eu esperava um pedido de desculpas ou, pelo menos, uma chamada de bêbada. Mas ela enviou uma fotografia. No ecrã, ela estava na discoteca, nos braços de um homem. Riam-se, a cabeça dela estava no ombro dele, e na mão tinha um coquetel. A legenda da foto era curta e brutal: vê como eu sei divertir-me quando tu não estás por perto. Mas ela cometeu um erro fatal.
Estava tão embriagada com a sua liberdade imaginária que não pensou em quem aparecia na fotografia. Fiz zoom na imagem. Não era um rapaz qualquer da pista de dança. Era o Nuno, o gestor do departamento dela, sobre quem ela sempre dizia: ele é só um colega, Tiago, não sejas um parvo ciumento. Agora, o puzzle estava completo. O dinheiro, a histeria, a súbita necessidade de liberdade, tudo isto era por causa dele. Ela não se estava a procurar a si mesma. Ela procurava uma oportunidade para estar com ele, usando os meus recursos. O meu coração, que há uma hora doía, agora transformou-se em gelo. Tirei um print da fotografia, guardei-a numa pasta separada chamada divórcio e reencaminhei para o Ricardo. Caminhei até a porta de entrada. Este era o meu apartamento, comprado por mim 3 anos antes do nosso casamento. Legalmente, pertencia-me. Fui à despensa buscar as ferramentas. Se ela queria ser uma visita livre nesta vida, assim seria. Comecei a desmontar a fechadura da porta da entrada. Esta noite, a fechadura seria mudada. E quando ela voltar, a chave dela já não vai abrir a minha vida. O jogo começou, Sofia, mas agora sou eu quem define as regras. O som do metal contra o metal era a única música no apartamento silencioso. Enquanto a maioria dos homens estaria a afogar as mágoas em álcool ou a gritar com as paredes, eu estava focado na precisão mecânica. Rodei a chave de fendas com uma calma que me assustava. Um parafuso de cada vez. Uma volta de cada vez. A fechadura antiga, aquela que a Sofia tinha usado milhares de vezes, caiu na minha mão com um baque pesado. Era apenas um pedaço de latão inútil agora. Tal como as promessas que ela me fez no altar. Instalei o novo cilindro de segurança máxima. Não era uma fechadura comum. Era um sistema inteligente, ligado ao meu telemóvel, que registrava cada tentativa de entrada. Quando o mecanismo instalou no lugar, senti uma satisfação fria. Aquele clique foi o som da minha fronteira a ser desenhada. A partir daquele momento, o meu apartamento deixava de ser o nosso lar e voltava a ser a minha fortaleza. Mas eu sabia que mudar a fechadura era apenas a primeira linha de defesa. A verdadeira guerra estava a acontecer no mundo digital. Fui até ao escritório, aquele quarto que ela dizia ser demasiado aborrecido para entrar. Ela tinha saído com tanta pressa, tão desesperada para viver a sua fantasia de solteira, que cometeu um erro de amadora. Deixou o tablet pessoal em cima da secretária, ligado e desbloqueado. O que encontrei ali fez o meu estômago dar um nó, mas não de tristeza. De raiva pura. A traição com o Nuno não era apenas física. Abri a aplicação de e-mail dela e vi a pasta de enviados. Havia dezenas de ficheiros encaminhados para o endereço pessoal dele. Não eram cartas de amor. Eram ficheiros meus. Eu sou arquiteto, e a minha empresa estava a concorrer a um projeto enorme de renovação urbana na zona de Belém. Um projeto de 3 milhões de euros. Nos e-mails, vi os meus esboços, as minhas projeções de custos e a lista dos meus fornecedores. A Sofia, a mulher com quem eu dividi a cama, estava a alimentar o meu concorrente direto com os segredos do meu trabalho. O Nuno não era apenas o amante dela. Era um rival comercial que a estava a usar para me destruir profissionalmente. Aquilo mudou tudo. Se antes eu sentia uma pontada de desgosto, agora sentia uma clareza cristalina. Isto não era um drama conjugal. Era um crime. Era espionagem industrial facilitada por traição conjugal. Peguei no telemóvel e liguei novamente para o Ricardo. Eram 2 da manhã, mas ele atendeu de imediato. Disse-lhe o que tinha encontrado. Ele soltou um assobio baixo do outro lado da linha e disse-me para não tocar em mais nada, apenas tirar fotografias do ecrã com o meu telemóvel para preservar a prova forense. Aquilo, disse ele, era nossa bomba atômica. Se ela tentasse lutar por qualquer cêntimo no divórcio, aquelas provas mandariam-na não só para a rua, mas possivelmente para o banco dos réus. Depois de garantir as provas, passei à ofensiva financeira. Entrei na aplicação do banco. A Sofia já tinha levado 12 mil euros, mas ainda tínhamos as contas correntes e os cartões de crédito associados ao meu nome. Com 3 toques no ecrã, cancelei os cartões suplementares dela.
Imaginei o momento em que ela tentaria pagar a próxima ronda de bebidas para os amigos e o terminal recusaria a transação. Seria o primeiro sinal de realidade a invadir a bolha dela. Enquanto eu erguia estas muralhas digitais e físicas, o meu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem dela. Eram 2:30 da manhã. Abri o vídeo. A imagem estava tremida, as luzes da discoteca piscavam em tons de roxo e azul. A música era ensurdecedora. A câmera virou-se e mostrou a Sofia beijar o Nuno, de forma provocadora, a olhar diretamente para a lente. Ela gritou algo inaudível por cima da batida do baixo, riu-se e o vídeo terminou. Ela achava que me estava a torturar. Achava que eu estava encolhido na cama, a ver aquilo e a chorar. Ela não fazia ideia de que eu estava sentado na minha cadeira de escritório, totalmente vestido, a beber um café preto e a ver o vídeo não como um marido traído, mas como um juiz a recolher provas. Enviei o vídeo para a mesma pasta segura. Obrigado, Sofia, murmurei para o quarto vazio. Acabaste de me dar a prova de adultério e conduta indigna que vai acelerar tudo. Às 3 da manhã, terminei de empacotar as coisas mais essenciais dela. Não as atirei pela janela. Não as rasguei. Dobrei tudo com um cuidado perturbador e coloquei em 4 caixas de cartão, que deixei no corredor, do lado de dentro da porta blindada. Sentei-me no sofá da sala, de frente para a entrada. Tudo estava pronto. As fechaduras estavam mudadas. Os cartões estavam cancelados. As provas do roubo de propriedade intelectual estavam salvas em 3 servidores diferentes. Agora, só restava esperar. O silêncio da madrugada foi quebrado às 4:15 da manhã. Ouvi o som de um táxi a travar lá embaixo na rua. Depois, o bater de uma porta de carro. Passos irregulares, o som de saltos altos arrastarem-se no passeio de calçada portuguesa. Eram passos pesados, de alguém que bebeu demais e dançou até a exaustão. O elevador zumbiu, subindo andar após andar. O meu coração batia, não de medo, mas de antecipação. O som parou no nosso andar. Ouvi a respiração dela do outro lado da porta, seguida de risinhos abafados. Ela não estava sozinha. Consegui ouvir a voz grave do Nuno a sussurrar algo. Eles achavam que iam entrar, talvez continuar a festa na minha casa, na minha cama. Ouvi o som da chave dela entrar na fechadura. Ela tentou rodar. O metal bateu no bloqueio. Ela tentou de novo, com mais força, resmungando. O que se passa com esta porcaria? Ouvi-a dizer, a voz arrastada pelo álcool. O meu telemóvel acendeu-se com uma notificação da fechadura inteligente, tentativa de acesso não autorizado detetada. Levantei-me e caminhei até a porta, mas não a abri. Fiquei ali, a centímetros da madeira, a ouvir a confusão dela transformar-se em pânico. Ela bateu na porta. Primeiro devagar, depois com força. Tiago? A chave não funciona. Abre a porta. Não respondi. Apenas verifiquei se a câmera de segurança do hall de entrada estava a gravar. Estava. O espetáculo ia começar, e eu tinha o melhor lugar da casa. Fiquei imóvel no corredor escuro, apenas com a luz azulada do ecrã do sistema de segurança a iluminar o meu rosto. Do outro lado da porta blindada, a confusão transformava-se em caos. A Sofia já não batia apenas com os nós dos dedos. Ela esmurrava a madeira maciça, gritando o meu nome misturado com insultos que ecoavam por todo o prédio silencioso do Parque das Nações. O que ela não percebia, no seu estado de embriaguez, era que cada grito, cada pontapé na porta e cada ameaça estavam a ser gravados em alta definição. O Nuno, que momentos antes parecia tão arrogante no vídeo da discoteca, agora soava nervoso. Consegui ouvi-lo a sussurrar para ela parar, dizendo que iam acordar os vizinhos, mas a Sofia estava fora de controlo. A rejeição era algo que ela não sabia processar. Olhei para o relógio. 4:25 da manhã. Era o momento perfeito. Não abri a porta para discutir. Não gritei de volta para lhes pedir silêncio. Com a frieza de quem executa um plano de negócios, peguei no telemóvel e marquei o número da polícia. A minha voz ao telefone foi calma e controlada.
Informei o operador que havia duas pessoas visivelmente alteradas a tentar forçar a entrada na minha residência. Disse que temia pela minha segurança e que suspeitava que estivessem sob o efeito de substâncias. Não mencionei nomes. Não disse é a minha mulher. Para mim, naquele momento, eles eram apenas intrusos. Enquanto esperava pelas autoridades, observei o monitor. A vizinha do lado, a Dona Maria, abriu a porta de pijama, espreitando com medo. A Sofia, ao vê-la, não se acalmou. Pelo contrário, virou-se para a senhora e começou a gritar que o marido a tinha trancado fora de casa. A Dona Maria, que sempre gostou de mim pela minha educação, olhou para o estado deplorável da Sofia, a maquilhagem borrada, o vestido desajustado, o homem estranho ao lado dela, e fechou a porta na cara dela com um estalo seco. O som das sirenes cortou a noite 10 minutos depois. Vi as luzes azuis a refletirem-se nas paredes da sala de estar. Quando o elevador se abriu no nosso andar, dois agentes da Polícia de Segurança Pública saíram com passos firmes. Só nesse momento, quando ouvi a autoridade na voz dos agentes a pedir identificação, é que destranquei a porta. Abri-a devagar, mantendo a corrente de segurança posta, apenas o suficiente para mostrar o meu rosto. A cena no corredor era patética. A Sofia estava encostada à parede, a chorar de raiva, enquanto Nuno tentava explicar-se aos agentes, gaguejando. Ao verem-me, os polícias pediram para eu abrir a porta completamente. Filo, apresentando-me impecavelmente vestido, sóbrio e calmo. O contraste visual entre mim e eles era devastador. O agente mais velho perguntou o que se passava. Antes que a Sofia pudesse lançar a sua versão distorcida, falei com uma clareza cirúrgica. Expliquei que aquela senhora tinha abandonado o lar horas antes, atirando a aliança e declarando o fim do casamento, levando consigo as poupanças da família. Mostrei-lhes a mensagem onde ela dizia que era solteira. Apontei para o Nuno e disse que aquele homem era um estranho para mim e que a presença dele ali me fazia sentir ameaçado. A Sofia tentou interromper, gritando que a casa era dela. Mas a lógica estava contra ela. Ela estava bêbada, agressiva e acompanhada por outro homem às 4 da manhã, a tentar arrombar a porta de onde tinha saído voluntariamente. O agente olhou para o Nuno e pediu-lhe a identificação. Quando viu o nome, fiz a minha jogada final da noite. Informei o agente, num tom sério, que aquele homem era um concorrente direto da minha empresa e que eu tinha provas de que ele estava envolvido no roubo de propriedade intelectual do meu escritório, que ficava dentro daquele apartamento. Disse que a tentativa de entrada forçada podia ser uma tentativa de destruir provas ou aceder a mais dados confidenciais. A expressão do Nuno mudou de embaraço para terror puro. A menção de crime industrial e roubo de dados elevou a situação de uma simples disputa doméstica para algo muito mais grave. A polícia já não os via apenas como um casal de bêbados barulhentos. Viam-nos como potenciais criminosos. O agente ordenou a Sofia que se afastasse da porta. Disse-lhe que, dado o estado em que se encontrava e a perturbação causada, ela não podia ficar ali. Informou-a de que, se ela quisesse reivindicar acesso à habitação, teria de o fazer através do tribunal, e não aos pontapés às 4 da manhã. A Sofia olhou para mim, incrédula. Pela primeira vez, vi o medo real nos olhos dela. A mulher livre tinha desaparecido. Ali estava apenas uma pessoa que tinha jogado tudo o que tinha e perdido na primeira ronda. Vais mesmo fazer isto? Perguntou ela, com a voz embargada. Vais deixar-me na rua? Olhei para ela, depois para o Nuno, e finalmente para o agente. Eu não conheço esta mulher, respondi, sem pestanejar. A minha mulher tinha classe e dignidade. Esta pessoa é apenas uma estranha que tentou arrombar a minha casa. Os agentes escoltaram-nos até ao elevador. O Nuno nem olhou para trás, desesperado para sair dali antes que eu falasse mais sobre os e-mails roubados. A Sofia foi a última a entrar na cabine metálica. As portas fecharam-se, levando com elas o cheiro a álcool e perfume barato que empestava o corredor. Fechei a minha porta. Rodei a nova fechadura. O silêncio voltou ao apartamento, mas agora era diferente. Não era um silêncio de solidão. Era o silêncio da vitória. Fui até a janela e vi-os a sair do prédio. Escoltados pela polícia até a rua,
onde tiveram de chamar outro táxi, sob o olhar atento dos agentes. Voltei para o escritório e abri o computador. A noite tinha sido longa, mas ainda não tinha acabado. Tinha de preparar o dossiê para o tribunal. A tentativa de invasão e a intervenção policial eram o último prego no caixão da defesa dela. Mas eu tinha mais uma carta na manga para o Nuno. Se ele achava que ia roubar o meu projeto e a minha mulher sem consequências, estava prestes a descobrir que tinha escolhido o adversário errado. O sol estava quase a nascer sobre o rio Tejo, e com ele, viria o dia do julgamento final da vida deles. 3 semanas tinham passado desde a noite em que a polícia escoltou a minha mulher para fora do nosso prédio. 3 semanas de silêncio absoluto, apenas quebrado pelas notificações dos advogados. Hoje, no entanto, o silêncio terminava. Estávamos na sala de espera do Tribunal de Família e Menores de Lisboa, um lugar onde o ar parecia sempre pesado, carregado de sonhos desfeitos e promessas quebradas. Quando a Sofia entrou na sala, quase não a reconheci. A mulher que tinha saído de casa com um vestido de lantejoulas e uma arrogância desafiadora tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma figura calculada, vestida com um casaco de malha cinzento, sem maquilhagem, com o cabelo apanhado num rabo de cavalo baixo. Ela estava a interpretar o papel da sua vida, a esposa abandonada e financeiramente oprimida. A advogada dela, uma mulher com fama de ser agressiva em tribunal, lançou-me um olhar de triunfo antes de entrarmos. Elas achavam que isto seria uma batalha sobre quem ficava com o sofá ou a televisão. Não faziam ideia de que estavam a caminhar para um campo minado. A sessão começou como eu esperava. A advogada da Sofia pintou um retrato meu como um monstro controlador. Alegou que eu tinha expulsado a mulher de casa à meio da noite, sem motivo, que a tinha deixado sem acesso a bens essenciais e que a tinha humilhado publicamente ao chamar a polícia. A narrativa era tocante. A Sofia chorava silenciosamente no momento certo, limpando as lágrimas com um lenço de papel, enquanto a advogada exigia não apenas uma pensão de alimentos exorbitante, mas também metade do valor do meu apartamento e uma indenização por danos morais. Eu mantive-me imóvel, as mãos cruzadas sobre a mesa, o rosto impassível. O Ricardo, ao meu lado, estava igualmente calmo. Deixamos que elas falassem tudo. Deixamos que construíssem aquele castelo de mentiras, tijolo por tijolo, sabendo que quanto mais alto ele fosse, maior seria a queda. Quando chegou a nossa vez, o Ricardo não se levantou para fazer discursos emocionais. Ele apenas pediu permissão à juíza para apresentar o que chamou de cronologia documentada da ruptura. A juíza, uma mulher de meia idade com um olhar severo por cima dos óculos, assentiu. O primeiro documento que projetamos não foi sobre traição amorosa. Foi o extrato bancário. O Ricardo explicou factualmente que a vítima sem recursos tinha, na verdade, esvaziado a conta poupança do casal horas antes de alegadamente ser expulsa. A juíza franziu a testa ao ver a data e a hora da transferência de 12.000 euros. A narrativa da mulher desamparada sofreu a primeira fissura. De seguida, veio o relatório policial daquela noite. O Ricardo leu em voz alta a descrição do agente: tentativa de invasão, estado de embriaguez visível, agressividade verbal. A imagem da Sofia recatada que estava sentada ali começou a dissolver-se. A juíza olhou para ela, e a Sofia baixou os olhos, nervosa. Mas aquilo era apenas o aquecimento. O golpe de misericórdia veio quando Ricardo abordou a questão da má conduta conjugal. A advogada da Sofia tentou objetar, dizendo que a infidelidade não era relevante para a partilha de bens no regime de adquiridos. Foi aí que o Ricardo sorriu pela primeira vez. Ele explicou que não estávamos a falar apenas de adultério, mas de conduta criminosa que afetava o patrimônio profissional do marido. Foi então que apresentamos os e-mails. O silêncio na sala tornou-se absoluto quando as provas apareceram no ecrã. Não eram fotos de beijos. Eram anexos de PDF. Eram os meus projetos, os meus orçamentos. A lista confidencial de clientes, tudo enviado da conta pessoal da Sofia para o e-mail de trabalho do Nuno. O Ricardo explicou detalhadamente que o homem com quem a Sofia tinha sido apanhada pela polícia não era apenas um amante, mas um concorrente direto que, dias depois da separação, tinha apresentado uma proposta suspeitamente semelhante à minha para o projeto de Belém.
Vi a cor drenar completamente do rosto da Sofia. Ela olhou para sua advogada, em pânico, mas a advogada estava a olhar para os documentos com uma expressão de horror. Elas não sabiam. A Sofia tinha sido descuidada, ou talvez arrogante, achando que eu nunca descobriria a profundidade da sua traição. Ela pensava que estava apenas a ajudar o novo namorado a subir na carreira, sem perceber que estava a cometer um crime de espionagem industrial e violação de segredo de negócio. A juíza parou de tomar notas e olhou fixamente para Sofia. O tom da magistrada mudou drasticamente. Ela informou a sala de que aquilo já não se tratava apenas de um divórcio civil. Havia indícios claros de ilícitos criminais. A juíza perguntou diretamente a Sofia se ela reconhecia o envio daqueles documentos. A Sofia tentou gaguejar uma desculpa, dizendo que o Nuno lhe tinha pedido apenas para ver como se fazia, mas cada palavra que saía da boca dela cavava mais fundo a sua própria sepultura. O Ricardo aproveitou o momento para fechar a armadilha. Argumentou que, dadas as provas de que a Sofia tinha ativamente tentado sabotar a minha fonte de rendimento enquanto desviava fundos conjugais, ela perdia qualquer direito moral ou legal à pensão de alimentos. Mais ainda, informou que a minha empresa iria avançar com um processo criminal separado contra ela e contra o Nuno por roubo de propriedade intelectual. A sala de tribunal, que no início parecia um palco para o teatro de vitimização da Sofia, transformou-se numa jaula. Ela percebeu, naquele instante, que o Nuno não a ia proteger. O grande amor, que a tinha convencido a roubar os meus ficheiros, seria o primeiro a atirá-la para a fogueira assim que a polícia batesse à porta da empresa dele. A juíza encerrou a sessão declarando que iria rever as provas para emitir a sentença, mas as suas palavras finais foram devastadoras para a defesa. Ela avisou a Sofia que as alegações de falta de meios eram contraditórias com o desvio de fundos comprovado e que a conduta demonstrada revelava má-fé processual. Saí do tribunal sem olhar para trás. No corredor, ouvi a advogada da Sofia gritar com ela em sussurros furiosos, perguntando por que é que ela tinha omitido a parte dos e-mails. A Sofia chorava, mas desta vez não era teatro. Era o choro de alguém que acabou de perceber que a liberdade tem um preço, e que a fatura tinha acabado de chegar, muito mais alta do que ela podia pagar. O meu telemóvel vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha equipe de segurança informática. Tinham acabado de receber a confirmação de que a empresa do Nuno estava sob investigação. O dominó tinha começado a cair. 6 meses depois daquele dia fatídico no tribunal, o silêncio que agora habita o meu apartamento no Parque das Nações já não é vazio. É um silêncio de paz, de ordem restabelecida. A vista sobre o rio Tejo, que a Sofia costumava dizer que a aborrecia pela sua monotonia, parece-me agora mais majestosa do que nunca. Mas a verdadeira paisagem mudou nos tribunais e na vida real, onde as peças do dominó acabaram finalmente de cair. A sentença final do divórcio chegou por correio registrado na semana passada. Foi uma vitória total, mas não houve celebrações com champanhe. A justiça, quando é verdadeira, tem um sabor sóbrio. A juíza não teve piedade. Devido à prova irrefutável de conduta desleal e tentativa de dilapidação de patrimônio, a Sofia não só saiu deste casamento sem direito a qualquer pensão, como foi condenada a repor os 12.000 euros que tinha desviado, acrescidos de juros. Mais grave ainda, foi condenada por litigância de má-fé, o que a deixou com uma dívida colossal em custas judiciais. Mas o golpe financeiro foi apenas o início da sua queda. A verdadeira justiça, aquela que nenhum tribunal pode ditar mas que a vida impõe, veio através do Nuno. Como eu tinha previsto, a lealdade entre ladrões é frágil. Quando a minha empresa avançou com o processo crime por espionagem industrial, a empresa onde o Nuno trabalhava entrou em pânico. Para se salvarem e evitarem um escândalo público que destruiria a reputação da firma, os sócios fizeram uma auditoria interna implacável. Descobriram que o Nuno tinha usado os meus projetos para tentar garantir um bônus pessoal. O resultado foi imediato: despedimento por justa causa e uma queixa na ordem dos arquitetos. E foi nesse momento, quando o chão lhe fugiu debaixo dos pés, que o Nuno mostrou a sua verdadeira face. Durante o inquérito, ele atirou a Sofia para a fogueira sem hesitar. Depois oficialmente dizendo que nunca lhe tinha pedido nada, alegando que foi ela, numa tentativa desesperada de o impressionar e seduzir, que roubou os ficheiros por iniciativa própria.
O grande amor, pela qual ela destruiu o nosso casamento, durou exatamente até o momento em que ele precisou de um bode expiatório para salvar a própria pele. A Sofia ficou sozinha. As amigas, como a Inês, que a incentivavam a procurar a tal liberdade e a viver aventuras, desapareceram assim que o dinheiro acabou e o drama se tornou demasiado real. Ninguém quer ser amigo de uma mulher que enfrenta processos criminais e dívidas de milhares de euros. A última vez que ouvi falar dela foi através de um conhecido comum. Contou-me que a Sofia está a viver num quarto alugado na Amadora, a trabalhar num call center para tentar pagar as dívidas judiciais, enquanto aguarda o desfecho do processo-crime sobre o roubo de dados. A mulher que se sentia velha aos 26 anos e queria viajar pelo mundo, agora está presa a uma realidade muito mais dura do que a rotina confortável que tanto desprezava. Ontem à noite, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Não tinha remetente, mas reconheci a caligrafia trêmula imediatamente. Não era um e-mail, nem uma mensagem de texto. Era papel e tinta, talvez porque ela saiba que está bloqueado em todas as plataformas digitais. Sentei-me na varanda para ler. Eram 3 páginas de arrependimento. Ela escrevia que tinha sido cega, que se tinha deixado manipular pela vaidade e pelas más influências. Dizia que sentia falta da nossa vida, da segurança, e até das minhas conversas sobre arquitetura que ela fingia odiar. Terminava a pedir apenas uma conversa, um café, uma oportunidade para explicar o seu lado da história, jurando que tinha mudado. Li a carta apenas uma vez. Não senti raiva. Não senti ódio. Mas também não senti pena. O que senti foi uma indiferença absoluta, como se estivesse a ler sobre a vida de uma estranha que cometeu uma série de erros lamentáveis. A Sofia não percebeu que a traição não é um erro, é uma escolha. E as escolhas têm consequências permanentes. Ela não sentia falta de mim, o homem, ela sentia falta da vida que eu lhe proporcionava e que ela não soube valorizar. Peguei no isqueiro que usava para acender as velas do terraço. Aproximei a chama do canto do papel, observei as palavras de desculpa a enegrecerem e a transformarem-se em cinza, levadas pelo vento noturno em direção ao rio. Não haveria resposta. Não haveria café. O encerramento que ela procurava não viria de mim, mas da sua própria consciência, se é que ela a tinha encontrado. Levantei-me e olhei para o reflexo na porta de vidro da varanda. Vi um homem que passou pelo inferno e saiu do outro lado intacto, mais forte e mais sábio. Recuperei a minha dignidade, protegi o meu trabalho e limpei a minha vida de quem não merecia estar nela. A Sofia queria liberdade. Ela queria ser solteira, sem ter de dar satisfações a ninguém. Conseguiu exatamente o que pediu. Ela é livre agora. Livre de mim, livre do nosso casamento, livre de qualquer compromisso. Mas ela aprendeu da maneira mais difícil a lição que eu sempre tentei ensinar-lhe: a liberdade sem responsabilidade é apenas solidão. Entrei em casa e tranquei a porta com a minha fechadura de alta segurança. O som do trancar foi sólido e definitivo. Amanhã tem um novo projeto para começar, um edifício que será construído sobre fundações sólidas, tal como a minha nova vida. O passado ficou lá fora, nas cinzas. Aqui dentro, finalmente, a paz.